Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula inaugural do curso de extensão Leituras do Jovem Marx, Atualidade do Espectro Vermelho. Importante dizer que a gente está ao vivo na plataforma Even 3 para os inscritos e inscritas no curso de extensão, e a gente tem muita alegria em dizer que a gente tem mais de 430 inscrições, o que é extremamente relevante, mas não só estamos na plataforma, nós também estamos no YouTube do SINT-FRJ, que é o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e que não só está transmitindo essa live, como é uma das responsáveis pela organização, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, que é o PROEX, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O tema da aula inaugural é o itinerário teórico-político do jovem Marx e a atualidade do marxismo. E para isso a gente está com um convidado muito especial, que é o professor Valério Arcari. Bem-vindo, Valério. Valério é professor titular aposentado do Instituto Federal de São Paulo, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, estudou Sociologia, Paris 10 Nanterre, e História na Universidade Clássica de Lisboa. Possui graduação e licenciatura em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É importante dizer também, e daí já vem alguns recados da organização. Muitas pessoas entraram em contato com a gente que estavam em dúvida, porque no primeiro informe, na primeira arte que saiu, quando a gente começou a convocar e convidar as pessoas a se inscreverem nesse curso, o informe era que as aulas seriam todas as sextas-feiras, às 19 horas. E isso é verdade. As próximas aulas serão todas as sextas-feiras, às 19 horas. Só que a gente teve que alterar apenas o dia da aula inaugural por uma solicitação do próprio convidado, que não ia ter disponibilidade amanhã, no dia 21 de maio. Mas não é problema nenhum, quem não conseguir assistir a aula inaugural hoje vai poder assistir em outro momento, sem prejuízo da contabilização da carga horária do curso. Eu vou abrir agora, e a gente tem alguns outros informes sobre o andamento do curso, sobre os outros e outras professoras que vão passar por aqui na aula 2, 3, até a aula 7, que vai encerrar o curso no dia 2 de julho, mas para fazer uma primeira saudação, eu vou convidar o professor responsável pelo curso, que inclusive vai dar a aula 2 e a aula 7, que é o professor Michelangelo, que está aqui com a gente, Michelangelo Torres, mais conhecido como Michel, né? Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ, na área de Sociologia do Trabalho, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, mestre em Sociologia também pela Unicamp e graduado em Ciências Sociais pela USP. E ele possui aperfeiçoamento em formação pedagógica em Ciências Sociais. Então eu vou abrir primeiro para o Michel fazer uma saudação. Olá a todas e todos, boa noite Gisele, boa noite Valério, boa noite você que se inscreveu no nosso curso, né, de leituras de Jovem Marx, a atualidade do espectro vermelho. Essa é uma iniciativa, né, como Gisele colocou, de um curso de extensão do IFRJ em parceria com o SINT-FRJ. Né? Nós entendemos que as atividades de extensão das instituições educacionais têm como função dialogar com a comunidade, com o público mais amplo, além dos estudantes e dos servidores da instituição. Né? Daí a importância de se vincular com os ativistas, os pesquisadores, os interessados, né, no estudo, na obra desse período chamado de juventude de Marx, que contempla o início dos anos 40 do século XIX até meados, digamos assim, de 48. Pois bem, a relevância, portanto, do tema, né, o que motivou a gente a fazer um curso centrado em aulas que abordem textos fundamentais do jovem Marx, sempre procurando resgatar a atualidade, ou seja, em que medida,
né, o conteúdo expositivo, teórico, lançado à mão por Karl Marx, nos ilumina a pensar a contemporaneidade, a interpretar os novos fenômenos, né? Então, para isso, nada melhor do que ler com rigorosidade os clássicos, né? E certamente Marx, sem dúvida alguma, é uma das maiores contribuições da modernidade para o pensamento ocidental. Pois bem, vou fazer aqui a leitura breve, né, do início do nosso curso e já passar sem muita delonga para o nosso palestrante da aula inaugural. Então, um espectro ronda a crise do capitalismo, o espectro vermelho da luta de classes. Os apologistas da ordem tentam a todo custo afastar o espectro, negando, sepultando, velando, mas ele insiste em atormentar e ressurgir em diferentes conjunturas e situações. Após a crise financeira mundial de 2008, a editora alemã Karl Dietz responsável pela publicação das obras de Marx e Engels naquele idioma, anunciou o aumento de 300% de vendas do livro O Capital, de Marx. Ele voltou, assinalava o Times, em outubro de 2008. Mesmo 10 anos antes, em 98, na ocasião dos 150 anos do Manifesto Comunista, o New York Times reconhecia, aspas, o patrimônio de Marx ressurge 150 anos depois. Em 2016, mais recentemente, um pesquisador, Elliot Green, da London School of Economics, pesquisou no banco de dados do Google Acadêmico as publicações de ciências sociais mais citadas. A obra magna do filósofo alemão figurava no topo da lista. Ao que parece, decorrido o seu 200º aniversário, não é infundado crer que a procura pela produção intelectual de Marx e as crises do capitalismo possuem afinidades eletivas. Essa seria a vingança do Marx, por assim dizer. Transcorridos cerca de 140 anos do seu falecimento, parte expressiva da monumental obra de Marx permanece inédita e inacessível aos seus pesquisadores. Por exemplo, Marcel Musto, ao estudar os manuscritos de Marx pela coleção Mega, destaca que há cerca de 200 cadernos de resumos contemplando os anos de 38 a 1882, sobre temas e disciplinas variados, escritos em 8 idiomas, alemão, grego antigo, latim, francês, inglês, italiano, espanhol e russo. Portanto, a complexidade, a extensão da obra de Marx, sem dúvida alguma, é seminal. Né? Então, dando início aqui ao nosso curso de leituras do Jovem Marx, é com bastante satisfação, né, que a gente inicia chamando o nosso palestrante, chamando o professor responsável pela primeira aula, que é o itinerário teórico-político do Jovem Marx, e em que medida a gente pode trazer alguma atualidade desse pensamento. Valério, boa noite. Boa noite, é uma satisfação estar com vocês nesta iniciativa. Eu vou fazer uma apresentação inicial desta nossa atividade em torno de 10 pontos, são 10 notas, em que eu vou tentar pontuar qual é a originalidade da elaboração do Jovem Marx, né? Este itinerário teórico-político. O marxismo, como vocês sabem, é interpretado, com razão, como uma concepção do mundo e da história, e como uma crítica do capitalismo. Ao mesmo tempo, o marxismo é um programa de luta pelo socialismo. E este resumo não está equivocado. Mas o marxismo é mais do que isso. Ou seja, o marxismo não é somente uma teoria e não é somente um movimento político, um movimento social e político. O marxismo é uma elaboração que tenta responder a uma questão central, que é uma
posição diante da condição humana. Quem somos nós? O que é a humanidade? Aquilo que o velho Lukács chamava a ontologia do ser social. O marxismo é também uma teoria do ser social, é uma concepção do homem. E a primeira grande obra do jovem Marx são os manuscritos econômicos e filosóficos. E nesses manuscritos existe um ensaio de resposta a esta questão fundamental. Antes de apresentar as ideias mais poderosas desse livro dos manuscritos econômicos e filosóficos, creio que é importante que vocês se situem no debate histórico sobre o jovem Marx. Existem 3 posições dentro do marxismo contemporâneo sobre o lugar histórico da obra do jovem Marx. Nós podemos dizer que existe uma posição ultradialética, uma posição antidialética e uma posição que me parece a minha mais produtiva, que é uma interpretação dialética dessa obra. A posição ultradialética é aquela que foi popularizada pelo estruturalismo, sobretudo através da influência de Althusser, que considera que há um corte epistemológico, ou seja, há uma mudança de qualidade, há um salto teórico entre a obra do Marx maduro, o Marx do Capital, e o jovem Marx dos manuscritos, da Sagrada Família, da ideologia alemã e do próprio Manifesto Comunista de 1848. Essa é o que nós podemos chamar uma posição ultradialética, em que a obra do Marx maduro, do velho Marx, ela é uma ruptura. Ela tem um corte epistemológico, e aqui por epistemológico significa que, do ponto de vista da teoria do conhecimento, há uma nova obra com uma qualidade, há um edifício teórico que, na sua essência, é diferente da obra do jovem Marx. E, nesta interpretação, né, que eu estou chamando de ultradialética, o jovem Marx é diminuído porque ele teria se preocupado em primeiro lugar, construir justamente uma teoria do ser social, uma teoria ontológica sobre a condição humana e, portanto, sobre a alienação e a desalienação. Existe uma segunda posição, que é antidialética, aquela que diz que a obra de Marx tem uma unidade indivisível desde o jovem Marx até o Marx maduro. Eu a denomino como antidialética, porque, evidentemente, isso seria dizer que Marx nunca se negou a si mesmo, né? Se os ultradialéticos consideram que o velho Marx rompeu com as ideias da sua juventude, os antidialéticos veem uma unidade indissolúvel, veem uma obra que já nasceu pronta e que necessitou, entre 1844 até o fim da vida, no início da década de 80 do século XIX, precisou somente de tempo para expor todas as ideias, mas ideias e hipóteses que já estavam contidas na origem. Eu penso que a melhor resposta, a melhor interpretação a este tema é considerar que Marx não seria marxista se ele não tivesse mudado de ideias, e mudou de ideias muitas vezes durante a vida, mas, ao mesmo tempo, que reconhecem que nesse percurso, nessa trajetória, ou nesse itinerário, há uma unidade dialética, e que, portanto, as ideias, as hipóteses e as teorias do jovem Marx, em especial a sua preocupação em responder ao tema da condição humana, permanecem vivos. Bom, isto posto, e entrando propriamente nas notas do dia de hoje,
a primeira questão que eu quero frisar é que, para o jovem Marx, o homem é a medida de tudo. É a maior força criadora, porque é a consciência do movimento da matéria. Se quisermos, é a consciência da natureza. É a natureza despertando para a consciência de si própria. E isso, evidentemente, entra em choque com a ideia que domina a sociedade ao longo dos últimos séculos, que é a ideia conservadora de que nós somos todos lobos uns dos outros. A ideia de que a humanidade ela é intrinsecamente movida pelo egoísmo e que o que explica a desordem do mundo, a injustiça, a tirania, é um apetite insaciável, a ambição da avareza, né, a fúria individualista que leva os seres humanos à competição, à rivalidade, finalmente ao conflito e, não poucas vezes, à guerra de uns contra os outros, e que, portanto, reduz a explicação da fratura da sociedade contemporânea aos enigmas da condição humana, os mistérios da essência humana, os problemas, se quisermos, da natureza humana. Marx, ele, na sua juventude, rompe com a tradição liberal e abraça uma perspectiva socialista, porque ele, em primeiro lugar, sublinha que nós somos seres sociais e não teríamos sobrevivido enquanto espécies num processo na longa escala, né, dos abismos da história, se a cooperação não tivesse aberto o caminho contra o conflito e, portanto, a explicação para a desordem e a fragmentação, a fratura do mundo em classes sociais, e, em última análise, para o maior problema da sociedade, que é a desigualdade social, essa explicação não nos remete à natureza do homem como lobo do homem. E sim, e ela necessita, portanto, uma explicação que encontre raízes no próprio movimento da história. Então, o primeiro conceito, a primeira nota que eu quero destacar nesta apresentação dos manuscritos econômicos e filosóficos é esta ideia poderosa de que nós somos essencialmente seres sociais e sobrevivemos até hoje porque a colaboração prevaleceu sobre o conflito. Nós somos aquela espécie que, ao longo de uma longa trajetória de transformações, se fez a si própria e abriu um caminho para a consciência de si mesma, porque foi capaz de encontrar soluções de cooperação, de colaboração de uns com os outros na luta pela sobrevivência e na luta pela reprodução. O segundo conceito, que eu creio que é muito importante, é dizer que o pensamento de Marx ele se desenvolve no início dos anos 40 do século XIX,
num movimento dialético de apropriação e destruição, ou seja, de conservação e de crítica, de três grandes tradições teóricas. A primeira, a filosofia dialética hegeliana, alemã. A segunda, a economia política clássica inglesa. E a terceira, a tradição do socialismo utópico francês. Marx ele absorve, incorpora as ideias mais poderosas dessas três tradições teóricas e, ao mesmo tempo, faz a crítica delas e une as três num novo corpo teórico que é uma superação dos limites, tanto da filosofia clássica alemã, como da economia política inglesa, como do socialismo utópico francês. Mas o pensamento de Marx não é uma escatologia. O marxismo, o jovem Marx, rompe com as premissas catastrófico-fatalistas que se ordenam pela força de atração da ideia do destino. No marxismo, não existe nenhuma profecia apocalíptica sobre o fim da sociedade humana. No marxismo, não há nenhuma previsão, nenhum prognóstico escatológico que prevê a necessidade da refundação da humanidade. O socialismo não é interpretado como um dilúvio universal que destrói a velha ordem para construir uma nova ordem. Porque no pensamento do jovem Marx não há fatalismo. O marxismo do jovem Marx não é uma teleologia. Marx reconhece que a ação humana é teleológica, mas o desenlace das lutas sociais e políticas está inserido no contexto da imprevisibilidade. E, portanto, o socialismo é uma possibilidade. Existem outras possibilidades. O socialismo a crítica do capitalismo e a possibilidade de socialismo têm uma unidade intrínseca. Mas a história é pensada fundamentalmente como uma construção da vontade humana. Os homens fazem a história. Não a fazem em condições que eles escolheram. E, portanto, o marxismo ele supera as ideologias super voluntaristas que o precederam na tradição igualitarista, que levaram as gerações socialistas anteriores a de Marx, porque o socialismo é um movimento anterior ao marxismo. As correntes socialistas anteriores a Marx identificavam o socialismo como fundamentalmente uma construção da vontade. O marxismo é máximo voluntarismo, mas o marxismo recomenda, sugere, defende que os socialistas não podem se deixar seduzir pelo seu desejo e não podem acreditar demais que a sua vontade pode superar todos os obstáculos, porque nós não lutamos nas condições que nós escolhemos. Portanto, existe uma realidade externa a nós que impõe as condições, o terreno prático no qual a luta de classe se desenvolve. A terceira nota que eu queria vos apresentar é que o jovem Marx dos manuscritos é fundamentalmente um pensador otimista. O marxismo é otimismo transformado em
vontade política. O que significa este otimismo nos manuscritos? Ele repousa na ideia de que, embora existam perigos, ele reconhece a existência de perigos no destino das lutas sociais e reconhece a possibilidade, inclusive, de que as classes em luta se destruam mutuamente. A aposta marxista é que, embora existam perigos de regressão, existam perigos que repousam no estudo da história, que ensina que não há uma via de progresso inelutável e, portanto, existem esquinas perigosas em que os destinos se decidem e existe a possibilidade da tragédia inserida na história. A humanidade não se coloca problemas que ela não pode resolver. E, portanto, o otimismo marxista repousa na aposta de que, embora os homens possam desistir individualmente, as pessoas desistem, as pessoas cansam, as pessoas ficam exauridas, ficam frustradas, ficam zangadas, ficam chateadas, ficam aborrecidas. As pessoas renunciam, desistem, mas as classes não. As classes lutam enquanto existirem e lutam em momentos graves, momentos sérios da história, lutam com fúria, lutam com ira, lutam com todas as suas forças para defender-se a si próprias. E, portanto, a aposta marxista é que não existe um fim na história, existe sempre um processo. É um processo tumultuoso, tem curvas, tem acidentes, tem abismos. Mas a aposta marxista é no otimismo histórico, na ideia de que a humanidade tem dentro de si as reservas e a potência social, essa unidade de contrários que são as sociedades contemporâneas, fragmentadas em capital e trabalho. Elas têm dentro de si, as sociedades e as nações têm a potência de encontrar soluções progressivas para resolver os seus conflitos. O marxismo dos manuscritos ele está construído em torno de um conceito fundamental, que é o lugar do trabalho. E, se quisermos, o lugar da alienação. Alienação e desalienação. Porque as premissas teóricas desta ontologia humana, desta interpretação da condição do homem como um ser social. Nós somos seres sociais, mas não somos seres sociais como as abelhas, não somos seres sociais como os animais de rebanho. Nós somos seres sociais, mas paradoxalmente somos indivíduos e temos consciências individuais. Mas, no jovem Marx, a individualidade não é o individualismo. A individualidade é o reconhecimento, a descoberta da diferença, enquanto o individualismo é o elogio do egoísmo. O marxismo reconhece que a humanidade é cooperação e conflito. E o jovem Marx ele vê o homem movido essencialmente pelas suas necessidades. E essas necessidades são 3. A primeira é a necessidade de sobrevivência, são as necessidades impostas pela sobrevivência. A segunda são as necessidades impostas pelo trabalho. Para garantir a sua sobrevivência, a atividade que define a condição humana é o trabalho. Nós somos força criadora. Nós somos capazes de produzir instrumentos materiais e imateriais, ferramentas e ideias para garantir a nossa sobrevivência. A primeira necessidade é a satisfação
das condições da sobrevivência. Procuramos alimento, procuramos segurança, procuramos repouso, procuramos lazer, procuramos alegria, procuramos fantasia, procuramos felicidade. Então, a primeira força de impulso da condição humana é a satisfação das necessidades. Para garantir essa primeira força de impulso, transformamos o trabalho numa necessidade, criamos instrumentos, ferramentas cada vez mais complexas, materiais e imateriais, de alavancas a computadores, de pinturas rupestres à ciência e à arte, para expandir novas necessidades. E, portanto, o movimento de satisfação das necessidades mais imediatas, ele abre o caminho para a ampliação das necessidades. E, por isso, para Marx, a história da humanidade é a história da ampliação das necessidades e essa é a substância do progresso. E as formas progressivas são aquelas que permitiram, em maior medida, a satisfação das necessidades e a ampliação para novas necessidades. E, em terceiro lugar, nós temos as necessidades impostas pela reprodução, porque precisamos garantir uma nova geração. E, portanto, construímos instituições. E, em primeiro lugar, constituímos as famílias, as relações consanguíneas, que são as relações dentro das quais nós perpetuamos a humanidade. E da família surgem novas instituições cada vez mais complexas. Das famílias consanguíneas surgem as hordas, das hordas surgem as tribos, das tribos surgem os reinos, dos reinos surgem os impérios e finalmente chegamos à sociedade contemporânea com formas estatais cada vez mais complexas, embora ainda os limites históricos do capitalismo impeçam a existência de uma internacional, de um governo mundial, que vá além das fronteiras na qual os países ainda estão divididos. Estes três níveis, a satisfação das necessidades, a ampliação das necessidades e as condições da reprodução, são as forças motrizes de impulso do movimento da história e, portanto, para a expansão das forças produtivas. Mas o jovem Marx ele está preocupado em responder a uma questão central, que é como nós nos apartamos de nós mesmos, como surge a alienação. A alienação na obra do jovem Marx é a fratura de nós conosco mesmos, é a coisificação do homem, o embrutecimento. Ou seja, o capitalismo, que é o ápice do desenvolvimento das sociedades de classe, que passaram por enormes e variadas, complexas e variadas formas ao longo da história, diferentes modos de produção. O capitalismo, como ápice da sociedade contemporânea, ele transformou o homem como inimigo de si próprio, porque o homem se transformou em mercadoria. E, ao se transformar em mercadoria, se transformou em objeto. E o que define a condição da maioria da sociedade contemporânea e da força social mais importante dentro dela, em antagonismo com o capital, que é a classe trabalhadora, é a necessidade para a sobrevivência da venda da força de trabalho, que é o aluguel do seu tempo de vida. E quando o homem entrega o seu tempo a outro homem para ter uma remuneração na forma de dinheiro, na forma de salário, ele se transforma em inimigo de si próprio, ele se fratura, ele se divide, ele se aliena de si mesmo. E vivemos, portanto, numa sociedade em que se glorifica, se idealiza e, se quisermos, até se humanizam as coisas, enquanto os homens, os seres humanos, a humanidade, homens e mulheres, crianças, são desumanizadas.
é a sociedade que reconhece como legítimo que as pessoas têm que trabalhar cada vez mais para receber salários cada vez menores, porque isso permite a maximalização do lucro e a garantia da expansão da capacidade produzida para produzir mais em menos tempo produtos cada vez mais baratos. E, na medida em que a sociedade se apaixona pelas coisas, ela se desapaixona de si mesma. À medida em que ela humaniza e atribui qualidades humanas e superpoderes às coisas, aos objetos, ela desumaniza e desqualifica e desvaloriza aqueles que produzem os objetos e que se transformam em forças invisíveis, mas que são, na verdade, as vítimas da superexploração do capital. E, portanto, uma sociedade que valoriza, que superdimensiona a importância de ganhar dinheiro, e cada vez mais dinheiro, e cada vez em menos tempo, e, portanto, transforma o movimento de rotação do capital, de acumulação de capital, como sendo o ápice, o momento mais elevado da vida civilizada, é aquela mesma sociedade que admite que milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de assalariados no mundo inteiro vivam angustiados, aflitos pela incapacidade de satisfazer as suas necessidades mais elementares. E, portanto, vivemos no tempo no qual o homem se separa de si próprio e nos sentimos mais humanos quando urinamos, como fazem os rinocerontes. Nos sentimos mais humanos quando dormimos, como fazem os felinos. Nos sentimos mais humanos quando quando defecamos, como fazem até os peixes. Mas naquelas atividades que são mais intensamente humanas, as atividades que definem a nossa condição, a começar pela atividade do trabalho, nós nos sentimos como animais, como bestas, nos sentimos brutalizados e bestializados. E é por isso que, até na linguagem popular, ir ao trabalho é ir à luta. Quando ir ao trabalho é nos encontrarmos conosco mesmos e encontrarmos utilidade na entrega que nós fazemos da nossa capacidade criadora para a cooperação com os outros seres humanos. Mas o capitalismo criou uma sociedade na qual o maior inimigo do ser humano é o momento do trabalho. E o sonho de todo trabalhador é parar de trabalhar. O sonho de todo trabalhador é poder se aposentar, e ele reconhece a sua liberdade no não trabalho. Quando, na verdade, a liberdade é a consciência das necessidades, e uma das primeiras necessidades, estando satisfeitas, necessidades de alimentação, de saúde, de repouso, de segurança, de educação, a primeira necessidade humana é o próprio trabalho. E, ao transformar o trabalho em um inimigo de nós mesmos, o capitalismo condena a maior parte da humanidade à alienação permanente. E a desalienação constitui justamente a compreensão crítica do capitalismo. E, portanto, ser socialista é abraçar, para Marx, uma perspectiva crítica do capitalismo. Há uma nota central, portanto, para encerrar esta primeira parte, uma última nota central que eu quero vos apresentar, que é a defesa nos manuscritos da liberdade como sendo o sentido, a liberdade humana como sendo o sentido da luta pelo socialismo.
Para Marx, só seremos livres quando formos iguais. Quanto mais igualdade, mais liberdade. Não há, para o jovem Marx, não pode haver liberdade entre desiguais. A liberdade e a igualdade, nos manuscritos, são apresentados pela primeira vez como ideias indivisíveis. Seremos mais livres na medida em que seremos menos desiguais. Seremos mais iguais na diversidade, na medida em que formos mais livres. E, portanto, o sentido da luta pelo socialismo é a emancipação humana. E nos manuscritos, Marx faz um primeiro movimento na direção do socialismo, que vai ser mais desenvolvida no livro A Ideologia Alemã, que é o movimento do reconhecimento que, na sociedade capitalista, a esperança repousa nas mãos do proletariado. O proletariado é uma palavra de origem latina que é usada por Marx para definir todos aqueles que vivem do trabalho. E, portanto, o que Marx reconhece no proletariado é aquela classe que, ao ter sido expropriada pelo capital, porque reduzida à condição de força de trabalho que tem que se vender como mercadoria para garantir o que é indispensável para a sua sobrevivência biológica, esta classe que foi expropriada, portanto, de toda a sua humanidade, porque teve que entregar todo o seu tempo para a valorização do trabalho, é aquela na qual existe a semente de esperança de que a humanidade poderá se reencontrar a si própria. E, portanto, o jovem Marx pensa o proletariado e a luta de classes como um processo de confronto com a ordem capitalista, para abrir as condições para uma sociedade de organização da produção para a abundância e divisão da riqueza social, que são as premissas materiais para a dissolução das classes, para a reunificação da humanidade. E, portanto, o jovem Marx, que abraça a causa do socialismo, ou abraça a causa do comunismo, a busca do bem comum, a busca da igualdade dos homens e mulheres que vivem associados livremente na comuna, e, portanto, uma sociedade da república das comunas, das comunidades, que essa é a raiz do conceito, ela deve ser uma sociedade livre. E, portanto, o que nós temos já no jovem Marx é, ao mesmo tempo, uma perspectiva socialista e revolucionária. Isso significa uma ruptura, né, com a ordem capitalista e uma aposta na luta de classe. Muito bem. Eu estou agora, digamos, à disposição de uma conversa com vocês. Estava com o microfone desligado. Vou trazer o Michel para a conversa, por uma gentileza, para ele ver as perguntas também. Se ele quiser interagir e perguntar algo, também fica à vontade, Michel. Vou só desligar aqui seu microfone para não dar microfonia. Feito. Então, vamos lá. As perguntas. A primeira pergunta chegou do Antônio Carlos via YouTube. O Antônio perguntou: qual a sua opinião sobre as objeções de José Chazin à ideia de que o pensamento marxiano seja resultado de uma amálgama da filosofia alemã, da economia política inglesa e da política francesa? Posso seguir, Valério? Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta chegou não do YouTube, chegou a partir da plataforma Even 13, então eu vou tirar a do Antônio e colocar ela aqui no banner.
Foi pela plataforma. O Marcos Begueto Penteado perguntou: mas se o ser humano é social e dependente da colaboração para sobreviver, por que a história está repleta de episódios de luta de classes? E também pelo YouTube chegou a última pergunta desse bloco e fica aí o convite para quem está assistindo, podem colocar perguntas tanto na plataforma Event3 quanto no YouTube. Aí Orene Silva pergunta: Valério, qual a contribuição de Marx na educação? Quer complementar alguma pergunta, Michel? Acho que tá relativamente Tá de bom já bom tamanho. esse bloco, né? Tá bom. Então tá já. Então me despeço por enquanto do Michel. Valério, palavra sua para responder o pessoal. Veja, a crítica do Chazin, essa crítica do Chazin eu não a conhecia, para ser muito sincero. A ideia de que o jovem Marx ele assimila e critica a tradição do pensamento filosófico alemão, que teve a sua expressão mais elevada em Friedrich Hegel. Assimila e critica a elaboração da economia política clássica, fundamentalmente de origem inglesa, com Smith e com David Ricardo, e assimila e critica as principais contribuições da tradição socialista francesa, que passa por Saint-Simon, passa evidentemente por Proudhon, é uma elaboração de Lenin. Há um ensaio de Lenin que eu recomendo a todos os que estão nos acompanhando, chama-se As Três Fontes do Marxismo. Eu creio que que Lenin estava correto. O marxismo ele surge de um desenvolvimento do que havia de mais avançado no seu tempo nestes três terrenos da produção crítica. E veja, hoje nós vivemos numa época em que há uma hiperespecialização da ciência. E, portanto, as ciências se desdobram em especialidades cada vez mais especializadas. Nós já não temos meteorologistas, nós temos meteorologistas de ciclones, nós não temos mais historiadores, temos historiadores da transição dos regimes ditatoriais na fase final da Guerra Fria para regimes democráticos eleitorais na América Latina. Ou seja, em todos os campos do conhecimento, a ampliação da capacidade de produção de investigações, de construção de bancos de dados e as necessidades impostas pela superespecialização levaram a paradoxalmente, a uma atomização do pensamento científico. É essencialmente um processo progressivo. A ciência vai ficando cada vez mais complexa, o edifício vai tendo cada vez mais ramificações, especializações, superespecializações, microespecializações. É essencialmente um processo positivo, mas ele, dialeticamente, não tem um movimento unívoco, não é indolor. A hiperespecialização ela leva a que se veja, se saiba muito sobre muito pouco. E isto cria um perigo, que é a perda, uma ilusão de ótica, que é que conhecendo o micro se poderá explicar o todo. Não, a totalidade é maior do que a soma das partes. Portanto, há uma armadilha neste processo de desenvolvimento da ciência no século XXI, que é a perda da noção de totalidade. Na verdade, o conhecimento e a ciência ele se desenvolve num movimento dialético de crítica e superação. E Marx, antes de ser marxista, foi hegeliano. Antes de ser marxista, ele foi economicamente um liberal.
E antes de ser um socialista marxista, ele foi um igualitarista inspirado pelas ideias semi-anarquistas, cooperativistas do socialismo francês. O que, em determinado momento, o inspirou para uma revolução teórica. E a revolução teórica é justamente um dos temas da história do marxismo, que eu tentei sumarizar de forma muito sintética na abertura. Eu não creio que o Capital estivesse na cabeça de Marx em 1844, né? O Marx aos 24, 25 anos, ou mesmo Marx na virada dos seus 20 para os seus 30 anos, o Marx que escreveu o Manifesto Comunista, que escreveu o 18 do Brumário. O Marx, nesse momento, não tinha ainda amadurecido as ideias mais poderosas que ele vai apresentar pela primeira vez nos Grundrisse, no final dos anos 50, e depois vai desenvolver nos anos 60, no primeiro volume do Capital. Mas isso significa dizer que é uma revolução teórica em construção. E, portanto, eu creio que sim, que Lenin tinha razão. Segunda pergunta nos remete a um tema central, que é que se a cooperação prevalece sobre o conflito e o egoísmo, por que a história da humanidade é a história das guerras, é a história dos massacres, é inclusive a história das limpezas étnicas, não começaram agora. O Estado de Israel não é o primeiro Estado que faz limpeza étnica. A humanidade viu muitos genocídios ao longo da história, muitos genocídios. E o século XX foi rico de genocídios. Os alemães praticaram genocídio no sudoeste africano, que era a sua colônia, a atual Namíbia, contra a população indígena local, a população das tribos Khoisan. O Estado de Israel está praticando limpeza étnica na Palestina há mais de meio século. E, claro, a expressão mais elevada, mais dramática que a humanidade conheceu de limpeza étnica foi o genocídio nazista contra a população judia. Mas por que o marxismo, então, admite que a humanidade não é má? Porque, veja, se a humanidade é má, nós não precisamos de uma explicação teórica, científica para os desdobramentos do que é o capitalismo contemporâneo. Se a humanidade é má, nós já sabemos qual é o fim da história. O fim da história é a autodestruição. Se há algo irreversivelmente incorrigível no coração humano, o destino da humanidade está traçado. O que o marxismo afirma é que nós somos seres sociais e só sobrevivemos até hoje porque fomos capazes de, como seres sociais, nos articularmos num complexo processo que, para resumir numa frase, foi a divisão sexual e social do trabalho humano, nas duas dimensões. A divisão sexual do trabalho humano, que explica em grande medida a condição, é a base material de explicação da condição de opressão do homem sobre a mulher, e a divisão social do trabalho, que é o que explica a fratura da sociedade em classes ao longo da história. A forma dessas relações de classe mudaram ao longo da história. Nós temos relações de coerção político-militar para a extração do sobreproduto na forma de trabalho. Nas sociedades asiáticas, nós temos as formas da servidão camponesa medieval no feudalismo europeu, nós temos as formas escravistas que prevaleceram no Mediterrâneo greco-latino, e nós temos as formas do trabalho assalariado contemporânea,
no capitalismo dos nossos dias. As formas dessas relações sociais mudaram. Por que, que a sociedade se fratura em classe? Ela se fratura em função da divisão social do trabalho. Ela se fratura porque, a partir de determinado momento, a divisão social do trabalho permite uma divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual e permite que haja um sobreproduto e um excedente, e a luta pelo excedente. Numa sociedade em que há um excedente, aqueles que controlam o poder, controlam, portanto, as formas paraestatais e depois as formas profissionalizadas do Estado contemporâneo, a começar pelo monopólio da violência, que é o domínio exclusivo das armas, controlam a apropriação do excedente. E enquanto o excedente é insuficiente para a satisfação das necessidades plenas da humanidade, pela própria imaturidade do domínio que a humanidade tem sobre a natureza, ou seja, pela escassez, pela falta, o controle do excedente permite que aqueles que têm o monopólio do poder se transformem de casta privilegiada em classe exploradora. É um salto de qualidade muito importante. Mas ele foi um movimento que nós vamos reconhecer na evolução de todas as culturas que nos 6 continentes fizeram essa passagem das formas paraestatais para a forma estatal. É pela divisão social do trabalho e pelo controle do poder que surgem no início castas que têm privilégios que repousam unicamente no controle do poder, mas que não podem ser perpetuados, porque ainda não existe a propriedade privada, não existe capital, não existe propriedade privada, até sociedades de classe em que existe a propriedade privada, até o capitalismo, na qual o capital não é uma forma marginal, mas é a forma dominante de expropriação. Então, o que nós que nos inspiramos nas ideias do jovem Marx defendemos, meus caros, é que nós chegamos a um estágio de desenvolvimento da capacidade produtiva, ou se quisermos, do domínio do homem sobre a natureza, em que é possível construir uma sociedade de abundância relativa. Ou seja, isso é relativamente simples. E creio que pode ser traduzido em palavras muito simples. Não há nenhuma razão para explicar a fome no mundo, porque há superprodução de alimentos, não há falta de alimentos. Mas há fome. Há fome porque a produção de alimentos não obedece à necessidade de satisfazer os apetites das pessoas. Crianças no próprio Brasil estão subnutridas, ou algumas diretamente passam fome, estão mais do que em segurança alimentar, estão passando fome, literalmente, mas não só no Brasil, em todo o hemisfério sul, por toda a América Latina, nos Andes, na África subsaariana, e hoje, mesmo nos países centrais, na França, na Alemanha, na Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos, mesmo na Escandinávia, há bolsões de miséria onde existem aqueles que vivem a fome. Claro que em países como a Índia, ou como as Filipinas e a Indonésia, nós vamos falar de níveis de subnutrição ou abertamente de fome que são muito mais elevados que aqueles que prevalecem na Suíça. Mas também na Suíça há fome. Por que a produção de alimentos garante a satisfação das necessidades de todos e, no entanto, a comida não chega no prato? Não chega no prato porque a produção de alimentos, a produção dos grãos, a produção a proteína animal, os rebanhos, eles são mercadorias que têm como objetivo valorizar o capital dos investidores que controlam as terras, que são latifundiários, que controlam as estâncias e que são donos dos rebanhos, que controlam rebanhos com milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de cabeças de gado, milhões de porcos, enfim.
É o movimento de valorização do capital que explica este paradoxo, seria inexplicável. Se existem alimentos para todos, é razoável, nós partimos da premissa que, se houver transformação política, econômica e social, todos poderão comer. Portanto, todos que colaborem para a produção da riqueza social, de acordo com as suas necessidades, possam, de acordo com as suas capacidades, possam ter satisfeitas as suas necessidades. Esta premissa, que surge no movimento socialista antes de Marx, de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade, é a orientação geral do critério socialista. Eu queria fazer um último comentário que creio que tem grande importância. Quando a minha filha tinha 9, 10 anos, ela um dia me perguntou por que o mundo era do jeito que é. E aí eu contei para ela uma história que eu creio que pode ser educativa. Na minha casa, quando eu era um garoto, nos anos 50, só tinha pudim de leite no almoço do domingo. E tinha um pudim de leite. E nós tínhamos que dividir entre todos, meu pai, minha mãe, eu e o meu irmão. Mas o meu irmão tinha um apetite insaciável, meu irmão mais novo, nasceu com uma missão na vida: comer pudim de leite. Então, meu pai colocava a faca na minha mão e dizia: você, Valério, que é o filho mais velho, e eu não podia ter mais do que 5 ou 6 anos, você divide em pedaços iguais, e o seu irmão, Vladimir, escolhe o primeiro pedaço. E eu sabia que se a minha mão tremesse, ele ia pegar o maior pedaço. E, portanto, havia uma forma de igualitarismo que o meu pai tinha resolvido, apoiado na sua autoridade. É o igualitarismo imposto pela autoridade. A premissa socialista é que, numa sociedade em que as relações sociais nos transformam em lobos, as pessoas vão se comportar como lobos. Se as relações sociais estimulam e premiam o egoísmo, a avareza, a cobiça, a rivalidade, se elas premiam a dissimulação, a mentira, se são os mais degenerados, aqueles que abrem o caminho para uma vida melhor, as pessoas vão se comportar mal. Mas numa sociedade em que o que nós valorizemos seja a honestidade, a honradez, a fraternidade, a bondade, a inteligência, a coragem, a beleza, as pessoas vão procurar corresponder aos estímulos que valorizam a solidariedade, a fraternidade, a bondade. Nós dependemos muito das relações sociais em que estamos inseridos. E no capitalismo, ser honrado, ser honesto, ser decente é ir contra a corrente o tempo todo. E as pessoas são punidas por serem honradas e honestas e decentes. Por quando dizem basta diante da injustiça e da tirania, são reprimidas, são perseguidas. E é por isso que são essas relações sociais que prevalecem, mas elas não são um destino. Elas são um momento da história. Por último, a contribuição de Marx para a educação. Eu creio que há duas premissas para simplificar um problema enorme, e sendo honesto, dizendo que é uma simplificação. Há duas premissas fundamentais que Marx sugere para os educadores. A primeira é que o educador também tem que ser educado. E, portanto, que os educadores, aqueles que nos dedicamos ao ensino, seremos eternamente sempre estudantes. E seremos eternamente humildes, porque se nós nos elevamos foi porque outros que vieram antes de nós construíram um imenso tesouro, que é o conhecimento acumulado pelas gerações anteriores. E a segunda sugestão de Marx é que o trabalho intelectual deve ser indivisível do trabalho manual, porque pensar a realidade é indivisível da atividade de transformá-la. E, portanto, o sentido do processo educativo é permitir que todos os trabalhadores se transformem em intelectuais e que todos os intelectuais se sintam irmanados com aqueles que trabalham com as mãos. Câmbio, Gisele. Câmbio, Valério.
Eu tenho uma boa e uma má notícia. Uma boa notícia é que chegaram mais de 10 perguntas. As pessoas estão interessadíssimas. A má notícia é a que a gente já sabe de todas as lives, que é a questão do tempo. Como são 10 perguntas, eu posso dividir em 2 blocos, daí acho que a gente pode combinar isso juntos e ao vivo aqui. A gente pode colocar em 2 blocos e responder as questões em 2 blocos, ou eu posso fazer a leitura de todas e, de repente, uma pergunta conversa com a outra e a resposta pode ser combinada também entre as perguntas. Isso depende do que você prefere. Qual que é a dinâmica que você prefere, Valério? 2 blocos ou eu pergunto tudo junto e você vai já para as respostas, praticamente respostas e considerações finais daqui a pouco. Bom, nós temos 20, 25 minutos, talvez 30 minutos no máximo, então eu prefiro Isso. Todas de uma vez, eu as anoto e vou honestamente dar respostas telegráficas muito incompletas e superficiais a todas. Que pena. Que bom que chegaram muitas perguntas, mas também a gente vai ter mais algumas aulas aí pela frente. Então, vamos começar aqui. Muitas delas chegaram pela plataforma, então vamos colocar aqui. Começar pelo Fábio dos Santos. O Fábio dos Santos trouxe 2 perguntas. A primeira é: que expectativas poderemos ter nas próximas décadas no mercado de trabalho, uma vez que, creio eu, com tanta tecnologia usada de maneira até autodidata pelos indivíduos, um processo cada vez mais explorador, alienante e individualista? O mesmo Fábio faz a pergunta: o presidente Bozo criou as escolas cívico-militares com o propósito de deslegitimar o dever do educador. Está o Estado em processo de formação de um Estado militar, abrindo brecha para que não se possa mais ter liberdade de expressão? Felipe Souza Miranda traz a questão: para superarmos este modo de produção, não existe outro caminho senão via revolucionária? Sugere Marx na ideologia alemã. O cenário de crise, portanto, como o que estamos vivendo, é propenso para a revolução? Jaime Sampaio da Silva Filho, aí repeti o nome dele, perdão. Professor, qual seria a diferença, ou melhor dizendo, como Marx lapida sua teoria da história se pensarmos no que está exposto na ideologia alemã e na sua obra seminal, O Capital? Vamos para a questão do Saulo. O Saulo coloca: para Marx também há uma concepção, entre aspas, de natureza humana, tal qual a de Rousseau ou Hobbes, que seja subjacente à sua teoria política. Lilian Soares da Silva pergunta: como promover uma análise de conceitos de Marx para o trabalho e as profissões no Brasil? Elvis Arapa Dias: para o jovem Marx, a tese da violência como motor da história não contradiz o jovem Marx otimista? Daí eu tenho mais alguma pergunta que chegou pelo YouTube. Um instante. Sim, Francisco das Chagas Pereira, obrigada pela audiência no YouTube, Francisco. Professor, qual a visão do jovem Marx sobre religião? E uma última pergunta. Não temos, mas temos um comentário que arremata aqui esse bloco. Corte epistemológico significa dizer que a obra de Marx passa a ter um caráter científico, o que não significa virar as costas. É um comentário do Paulo Marsaioli, também pelo YouTube do Sintef RJ. Pronto, Valério.
Opa, voltou a pergunta do Elvis. É isso. Muito bem. Bom, obrigado a todos que participaram. Fiz questão, pedi realmente para a Gisele ler todas as perguntas, por respeito. Então, mas isso, evidentemente, como Gisele já disse, nós temos que respeitar os limites também do horário. Então, primeira questão, que remete ao mercado do trabalho e que expectativas. Eu acho que nós podemos dizer que o movimento cíclico do capital é na direção de crises econômicas, porque a lei mais geral que explica o movimento de rotação do capital é a superacumulação, que exige a destruição de capacidade produtiva, ou seja, no nível alto de abstração, a destruição do próprio capital para recuperar a taxa média de lucro. E, portanto, o que nós vamos ver é novas crises, o que é seguro. Nós podemos afirmar que há um movimento da direção de novas crises e afirmar que há uma tendência ao desemprego. Isso significa que o capitalismo, para preservar a coesão interna das sociedades, para proteger a paz social, para garantir a estabilidade dos regimes, ainda que nos limites do que são, digamos, as liberdades cívicas parciais que nós temos hoje no mundo, variando de país para país. Isso significa que políticas de distribuição direta de renda, como rendas básicas, vão ganhar mais importância. Mas o destino para a parcela, para uma parte enorme daqueles que não podem viver senão da venda do trabalho, é de se transformar numa clientela do Estado, porque não vão encontrar trabalho. A preservação da ordem capitalista, ela, se não for desafiada pela luta de classe, pelo movimento da classe trabalhadora, de todos os oprimidos, o movimento do capital é no sentido de substituir trabalho vivo por trabalho morto e, portanto, o desemprego tende a aumentar. A segunda pergunta: as escolas cívico-militares, evidentemente, são parte do programa regressivo, reacionário, ultra-reacionário do governo Bolsonaro. As ideias de extrema-direita desta coalizão, né, que une o agronegócio com o centrão, une os militares com os neofascistas bolsonaristas e os ultraliberais com os militares. Este projeto ele obedece a uma estratégia que é nivelar as condições da superexploração que hoje existem no Brasil com as condições asiáticas, ou seja, a luta dos últimos 35 anos permitiu que a classe trabalhadora tenha conquistado alguns poucos direitos. São direitos efêmeros, estão muito ameaçados, mas como o Brasil foi uma economia e uma sociedade que ocupou um lugar de dependência no mercado mundial, mas uma dependência muito privilegiada, porque foi um dos principais destinos de investimento externo entre 1950 e 1980, ao final da Segunda Guerra Mundial. O Brasil fez uma transição do mundo agrário para o mundo urbano muito mais acelerado. E, portanto, a nivelação com os padrões de superexploração que hoje existem nas Filipinas, ou na Indonésia, ou em Bangladesh, ou na Malásia, significa a destruição das conquistas dos últimos 35 anos. A valorização do salário mínimo acima da inflação, a previdência social, incluindo o direito à previdência social como uma cláusula transitória para aqueles que trabalham no campo. Todas estas conquistas estão ameaçadas. E este projeto de reinserção, né, de reposicionamento do Brasil dentro do mercado mundial, a lógica do governo de extrema-direita é tentar fechar o regime, é o autogolpe, mas eles não conseguiram até agora.
E eu diria que nos últimos 2 meses nós assistimos ao enfraquecimento do governo Bolsonaro e acho muito pouco provável que ele consiga avançar na direção do autogolpe. O perigo era real, o perigo existiu, mas o paradoxo é que a tragédia, a hecatombe da pandemia enfraqueceu o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. E oxalá as investigações da CPI avancem na direção do impeachment de Bolsonaro, antes das eleições de 2022. Terceira pergunta, se só a crise, a via revolucionária é possível. Bom, isso é uma pergunta sobre o que eu penso, não o que pensa o jovem Marx. O jovem Marx e o Marx maduro acreditavam que as sociedades se transformam por dois grandes caminhos. Um caminho as negociações e outro caminho as rupturas revolucionárias. As soluções negociadas são aquelas que preservam a ordem, por isso são reformas. O capitalismo é capaz ou não de realizar reformas? É um tema muito controverso. Eu creio que o que o jovem Marx, né, o método do jovem Marx, se eu me atrevo a interpretá-lo, é de dizer que reformas podem acontecer como efetivamente ocorreram. A classe trabalhadora contemporânea não vive como a classe trabalhadora dos anos 40, 50, 60 ou mesmo dos anos 80 do século XIX, nem na Inglaterra, nem no Brasil. Não há mais trabalho infantil, a jornada de trabalho não é mais de 55, 60 horas semanais. Ou seja, a classe trabalhadora foi um sujeito social ao longo deste processo de várias gerações e arrancou direitos e conquistou direitos diante da ordem do capitalismo, ou seja, numa dialética de concessões e de conquistas, o capitalismo admitiu reformas. A questão de fundo, diria o jovem Marx, é que elas são todas efêmeras, transitórias, estão permanentemente ameaçadas, como nós estamos vendo agora pelo governo Bolsonaro. Tudo que se conquistou desde os anos 80 está sendo ou destruído ou ameaçado de ser destruído. E o jovem Marx diria que para abrir o caminho para uma forma civilizada superior é necessário uma ruptura revolucionária, porque é necessário a expropriação do capital. E é ingênuo imaginar que o capitalismo e a burguesia vão aceitar que um governo eleito pela maioria do povo irá iniciar uma transição ao socialismo sem reagir. A história do Brasil ensina que isso não é possível. Quando se tentaram fazer reformas no início dos anos 60, a classe dominante apoiou um golpe militar para impedir que houvesse uma revolução no Brasil. Então, preventivamente, puseram os tanques nas ruas, convocaram as Forças Armadas, usaram métodos de guerra civil e ficaram no poder durante 20 anos. E nós aprendemos, a partir de 2016, que agora, de outra forma, também deram um golpe. Não foi preciso colocar os tanques nas ruas, mas houve um golpe institucional. Inventaram um crime de responsabilidade contra Dilma, e quero vos dizer, não sou petista, sou um homem de esquerda, sou um socialista, mas isso não me impede de reconhecer que a operação política que se apoiou na Lava Jato para impor o impeachment da Dilma e que finalmente levou ao poder Michel Temer e abriu o caminho para Jair Bolsonaro, é uma resposta às poucas, mas valiosas transformações, conquistas alcançadas durante os governos de coalizão do PT, entre eles a expansão dos institutos federais. A quarta pergunta sobre a teoria da história, eu creio que a potência, né, a força da contribuição marxista para a interpretação do processo histórico é incontroversa. Alguns dos melhores livros de história ao longo dos últimos 150 anos foram escritos por marxistas e creio que podemos considerar que a contribuição do marxismo para a história foi de grande importância. Porque, lembremos, no século XIX o que prevalecia era a história oficial, ou seja, a história era pensada como uma ciência social que
reconhecia nos líderes políticos, nos heróis, nos estadistas, nos governantes como os sujeitos da história. E o que o marxismo faz é inverter esse edifício de compreensão e afirmar que é muito mais complexo, que há luta de classes, que as classes têm representantes, que há luta política, que há luta entre partidos, que há luta entre dirigentes, que há luta pelo poder, mas há também um movimento que é anônimo, mas não é invisível, que é a participação das pessoas comuns no processo da história. O fato de ser anônimo não quer dizer que seja invisível. Não quer dizer que não seja relevante. A pergunta sobre a natureza humana. O marxismo reconhece o conceito de natureza humana? O marxismo, sim e não, problematiza o conceito de natureza humana. A ideia de uma natureza humana rígida, imutável, é crítica. O marxismo não a reconhece. Mas a ideia de que existe na humanidade as características de uma condição humana, sim. E quais são essas características? Elas se transformam. Ela não é rígida. A natureza humana é flexível, plástica. E ela depende das relações sociais nas quais estamos inseridos. Se estamos inseridos em relações que são fraternas e solidárias, nós seremos e prevalecerá no comportamento da maioria das pessoas um comportamento honesto, um comportamento fraterno e solidário. Se as relações sociais premiam o egoísmo, premiam a dissimulação, premiam a mentira, premiam a avareza, premiam a cobiça, as pessoas vão agir de maneira odiosa e, no limite, monstruosa. Porque, individualmente, este é o paradoxo da condição humana. Nós somos seres sociais, mas somos indivíduos. E, portanto, o conteúdo da essência humana são as relações sociais nas quais nós estamos inseridos. Depende do que elas valorizam e daquilo que elas condenam. Se a sociedade na qual nós estamos inseridos condena a mentira, então a maioria das pessoas vão pensar 2 vezes antes de mentir. Mas se a sociedade valoriza a dissimulação, então a maioria das pessoas vão se transformar em mentirosos profissionais, porque nós respondemos a estímulos materiais, estímulos morais, estímulos ideológicos. Então, sim, não. Não existe uma natureza humana rígida e imutável, e sim, existe uma condição humana em transformação permanente. A pergunta sobre o trabalho, eu creio que nós podemos dizer que o Brasil é um país hoje de maioria proletária. Quer dizer, o paradoxo do lugar do Brasil no mundo é que nós estamos na periferia, somos um país dependente, mas entre os países dependentes somos a sociedade mais urbanizada e mais proletária. Então, na periferia, ao sul do Equador, quando pensamos no centro, como sendo os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, na periferia, a peculiaridade brasileira é que nós temos a burguesia mais poderosa do hemisfério sul, mas também temos a classe trabalhadora mais robusta do hemisfério sul. E, em grande medida, o Brasil é um laboratório da história contemporânea, porque é o país em que é a nação na qual estes 2 gigantes sociais estão no limite, condenados a ter que medir forças. E vamos medir forças. E, portanto, a sociedade brasileira, a tendência dela é ser uma sociedade consumida pelas lutas sociais e políticas. E o drama do governo da nossa geração, daqueles que estamos hoje aqui, é que estamos sob o governo Bolsonaro, que é o governo de uma coalizão da extrema-direita liderado por um neofascista. Nós somos, a rigor, hoje uma ameaça para a humanidade, uma ameaça para o mundo. A pergunta sobre a violência, se a violência é o motor da história. Marx nunca escreveu que a violência é o motor da história. Marx afirmou que as 2 forças motrizes mais importantes da história são a luta da humanidade pela sobrevivência, se quisermos no nível alto de abstração, a luta da humanidade pelo domínio da natureza,
que é a capacidade, através do trabalho, de extrair da natureza tudo aquilo que é necessário para a satisfação das nossas necessidades. Portanto, repito, num nível alto de abstração, as duas forças motrizes são a luta pelo domínio da natureza e a luta entre as classes. Desde que a sociedade, desde que a humanidade se fraturou em classes pela divisão sexual, social do trabalho, a segunda força motriz mais importante é a luta de classe, não a violência. A posição do jovem Marx ou a religião. Os manuscritos, eles são parte de um processo evolutivo no qual Marx rompe com a religião. Marx, nos anos anteriores à escritura dos manuscritos, tinha se transformado num discípulo de Feuerbach. Feuerbach escreveu um livro muito interessante chamado A Essência do Cristianismo, que foi publicado em português pela Gulbenkian, de Portugal, e já tinha rompido com o pensamento religioso. Por último, a crítica ao tema do corte epistemológico. Sim, a premissa da corrente estruturalista althusserriana é que o Marx adulto é ciência. Mas, ao dizer que o Marx adulto é ciência, significa dizer que a obra do jovem Marx é um pensamento pré-científico. Muito bem, isto é uma mudança de qualidade e, portanto, é uma negação da elaboração do jovem Marx. A minha interpretação, que se apoia numa outra tradição teórica, diferente da althusserriana, é que a tradição althusserriana é um exagero. Eu tentei, espero com alguma elegância, ao defini-la como ultradialética, ela diminui a contribuição do jovem Marx. E eu devo vos dizer, depois de quase 50 anos de vida adulta marxista, e que eu encontro grande inspiração até hoje no jovem Marx, que escreveu nos manuscritos, que desenvolve a teoria da alienação e que define o sentido da luta pelo socialismo como uma luta pela liberdade e pela igualdade social. Portanto, portanto, compreende que liberdade e igualdade são indivisíveis e indissolúveis. Câmbio, Gisele. Trazer o Michel também. Fazer a brincadeira valer. Câmbio, Michel. Tá aí? Muito bem. Em nome aqui da coordenação do nosso curso de leituras do Jovem Marx, agradecer imensamente Valério Arcari pela contribuição, né, grandiosa, valiosa nessa nossa aula inaugural. Você é exagerado, Michel. Não acredita em nada do que ele fez, não é exagerado. Deixar registrado que sempre que o Valério é chamado para qualquer atividade do SINT-FRJ, do SINASEF Nacional, seja plenária, seja o que for, o Valério sempre está disponível para iluminar, digamos assim, ajudar a gente a pensar a luta dos trabalhadores. Acho que isso tem muito a ver com a conexão, que foi a base da vida e da obra do Marx, né? O critério de praxis, né? Ou seja, a associação entre aquilo que nós pensamos e elaboramos do ponto de vista teórico e aquilo que nós temos para ação. Né? Então, Valério, você é sim uma fonte de inspiração para a gente do ponto de vista da coerência teórica e política. Agradecer a Gisele, agradecer a todas e todos que estiveram presentes aqui conosco e lembrar que na próxima semana, a partir de todas as sextas-feiras, do dia 28 de maio ao dia 2 de julho, toda sexta-feira... Vai lá, Gisele. Melhor você falar que a minha memória aqui ela não vai ser muito boa. Nem precisa de memória, porque eu fiz uma colinha. Vamos lá. Aula 2, 28 de maio. Crítica da filosofia do direito de Hegel e introdução com o professor Michelangelo Torres, que está aqui conosco. Aula 3, deixa eu só fazer uma observação nessa aula, Gisele. Sim. Só uma observação.
Para a leitura dessa próxima aula, notem que são 2 textos, né? Um de 43 e 44. A Crítica da Filosofia do Direito, de Hegel, que tem publicado em algumas traduções, é uma excelente tradução em português, é da editora Boitempo, e também um texto que, na verdade, foi escrito posterior, embora chame-se Introdução, né? Um texto mais curto, A Crítica da Filosofia do Direito, de Hegel, que também tem inúmeras traduções, e na própria edição da Boitempo ele vem como no finalzinho do livro. Então, essa é a sugestão para a leitura para a próxima aula. Maravilha. Aula 3, também numa sexta-feira. Todas as aulas são às sextas-feiras, 19 horas, 4 de junho, sobre a questão judaica e glosas críticas, com o professor mestre Márcio Farias, da USP. Dia 11 de junho, aula 4, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, com o professor doutor Danilo Caruso, do IFRJ. Aula 5, 18 de junho, manuscritos econômico-filosóficos, com a professora mestre Samara Xavier. FPSS é... Faculdade Paulista de Serviço Social. Maravilha. Aula 6, 25 de junho, a Sagrada Família e Ideologia Alemã, com o professor Maurício Parisi, da Rede Municipal São Paulo e do Instituto Giordano Bruno. A aula 7, 2 de julho, tese sobre Feuerbach e o Manifesto do Partido Comunista, com o professor Michelangelo Torres, que encerra o curso. É isso, Michel? Perfeito, Gisele. Então, importante dizer que precisa sim, foi recorrente nos chats, precisa se cadastrar, entrar, logar pela plataforma Event3? Sim, precisa, porque a partir do cadastro na plataforma, que a própria plataforma contabiliza a presença, vai emitir certificado, mas a aula fica sempre à disposição, e quem quiser, puder compartilhar, ativar, agora aquele momento blogueira para encerrar, ativar o sininho da notificação, deixar o joinha no canal e compartilhar é importante para que o YouTube, os algoritmos percebam, né, que é um vídeo relevante e alcance mais corações e mentes. Então, obrigada, Valério, Michel, e uma ótima noite para todas e para todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, Michel.